Dia 32, capítulos 13, 14 e 15 do livro de Levíticos. Capítulo 13. Leis acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos, que seja sacerdote. Este exterminará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará suas roupas e estará puro. Mas, depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tornou branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote verificar, este a exterminará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ela está pura. Mas, quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a exterminará, e se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se, quando o sacerdote o examinar, não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas se a mancha não tiver se alterado, nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha, e se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Se todavia a mancha não tiver se alterado nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é o inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa, é sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele, e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tiver se espalhado, e não houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tiver se espalhado mais, e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas, se a sarna se espalhar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará, e se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada
inchada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada, como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida da cabeça. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. A lei acerca do mofo. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha, e se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo, o objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida, ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. Mas, se quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará, e se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado, quer o outro do objeto. Se, quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído, depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas, se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo que tiver um mofo será queimado com fogo. Mas, se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Capítulo 14. A purificação da lepra. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ela será levada ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com a água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com um ramo de isopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada, com óleo como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda, molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta
oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal. E assim fará propiciação. Se todavia for alguém pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa para ser movido e para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha, amassada com óleo como oferta de cereal. Uma caneca de óleo, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia, ele os trará ao sacerdote para sua purificação à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado. No polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, o sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Esta é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. A purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas no local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num lugar impuro, fora da cidade. Depois, colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharam pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro ou um pano vermelho e sopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro e o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim, fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Capítulo 15. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando o homem tiver um fluxo que saia do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se deitar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará sua roupa e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro. E todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar
essas coisas, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em que o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando o homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias. Para sua purificação, lavará sua roupa e se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando o homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que saiu do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará as suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura, enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Breve comentário sobre os capítulos. Hoje nós lemos os capítulos 13, 14 e 15 do livro de Levíticos, e hoje a gente vê várias orientações a respeito de limpeza. No capítulo 14, eu queria chamar a atenção para o versículo 34, que fala assim: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou por como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote. Olha que curioso, eu puser o mofo, a mancha de mofo em uma casa. Fiquei pensando que às vezes o Senhor coloca algumas situações na nossa vida. Às vezes o Senhor coloca uns mofos na nossa casa. Para quê? Para a gente investigar, para a gente se voltar mesmo, para identificar o problema, para ir atrás da solução. Às vezes é necessário que o Senhor coloque uns mofos na nossa casa, sabe? E aqui me entenda, eu não tô falando da casa física. Apesar que nesse tempo de chuva, né? Até as casas mofam também. Mas eu tô falando da nossa casa espiritual mesmo. Às vezes vem um mofo da parte de Deus, que vem pra nos ensinar, vem pra nos instruir. Porque às vezes a gente não tá andando tão certo, né? Então, esses dias mesmo eu tava orando: Senhor, se há um problema, me ajuda a não ignorar. Porque às vezes a gente ignora o problema, a gente ignora a situação. Mas normalmente um problema é um sintoma. É o sintoma de alguma coisa que não está certo, né? O Senhor nos dê a graça de reconhecer esses sintomas, de identificar esses sintomas, não ficar brigando com o sintoma, mas ir lá na raiz do problema. Eu acredito que isso é algo muito legal para se aprender nessa palavra. Agora, do capítulo 14 sobre lepra, o capítulo 15 sobre impureza, eu acho muito interessante sobre o padrão higiênico que o Senhor ia colocando diante do povo. Primeiro lugar, porque o Senhor, você vê aí que o Senhor preza pela ordem, pela limpeza, né? E são coisas que transmitem paz. Um lugar limpo, um lugar ordenado te transmite paz. E aí você vê por que isso transmite paz. Nossa, isso é reflexo do Senhor. O Senhor, ele cria esse padrão. E é interessante pensar em padrão de limpeza, porque cada povo tem um padrão específico. Os brasileiros aqui tem a fama de tomar mais banhos no dia, tomar 1, 2, 3 banhos no dia. Já em outros países se tomam 1, 2 banhos na semana. Eu achei muito engraçado que eu tive um bebê ano passado e
E eu ganhei meu filho à noite e de manhã. A moça já estava lá para dar o banho nele. E aí eu conversando com uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela falando que a orientação dos médicos é que, no mínimo, o bebê tome banho depois de uma semana, quando cai o umbigo. Ou, em alguns outros, falam que o bebê precisa tomar banho depois de um mês, que é mais seguro para o bebê. E aí, se a gente fala isso pro padrão brasileiro, as pessoas ficam assim, nossa, desesperadas. Por quê? Porque cada povo acaba tendo um padrão. Mas o Senhor, Ele coloca um padrão pro povo dele, sabe? Não era mais o padrão dos egípcios, não era mais o padrão da terra que eles iam ocupar, era um padrão exclusivo deles, era um padrão que o Senhor estava estabelecendo. E às vezes a gente fica assim, gente, mas precisava desses pormenores, olha só, a impureza do homem e da mulher, fluxo, que coisa mais minuciosa, desagradável. Mas a gente pode olhar isso com um olhar de pai, sabe? O olhar de pai, de mãe, para um filho que fala aquelas coisas que ninguém mais vai falar, sabe? Aquela coisa assim, menino, você tá com chulé, vai botar esse tênis no sol, menino, vai passar um limão nesse sovaco, menino, vai escovar esses dentes, vai fazer um gargarejo, sabe? É aquele, corta essa unha, é aquele tipo de coisa que uma pessoa distante não tem cuidado. Uma pessoa distante só olha, só vê, só julga. Mas o pai, a mãe que tá ali perto, ela preza pelos detalhes, sabe? Ela cuida de todas as áreas, igual eu como mãe não cuido apenas da alimentação dos meus filhos, eu cuido também da unha cortada, do cabelo, da meleca que está escorrendo no nariz. A gente cuida dessas minúcias. E nós que somos maus, que a palavra do Senhor fala, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai. Então se a gente cuida dessas minúcias dos nossos filhos, quanto mais o Senhor. Ele se propunha a cuidar dessas minúcias para o povo, que era importante para estabelecer um padrão assertivo, conforme o padrão divino. A gente pode perceber que o Senhor como um pai, e Ele é um pai que se importa. Não é um pai que deixa um menino jogado de qualquer jeito. É um pai que se importa, tanto com o seu espírito, tanto com a sua alma e tanto com o seu corpo. Legal, né? Senhor, te louvamos. Bendizemos ao Senhor pela sua benignidade, pelo seu amor. Te louvamos, Pai, porque o Senhor cuida de nós como um pai. O Senhor não se constrange em cuidar dos detalhes da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque podemos confiar que não estamos abandonados, jogados às traças, mas que o Senhor cuida de nós. O Senhor vê as nossas dificuldades e o Senhor nos orienta, assim como orientava aqui os israelitas. Nós te louvamos e te bendizemos pelo seu cuidado. E Pai, se há sintomas de mofo na nossa casa, nos revele, Pai, qual que é o problema que nós estamos ignorando. Abre os nossos olhos para que a gente entenda onde a gente precisa consertar, nos posicionar de maneira mais assertiva e honrar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém! Se você chegou até aqui, dá o seu joinha abençoador aí pra gente. Coloca um ícone no comentário para eu saber que você ficou até o final. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau!